Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Lagoinha Palmeiras. Você deve estar estranhando, né? Não é a Mayra que está aqui, sou eu, Pastor Max, estou substituindo ela, tendo esse privilégio de estar aqui com vocês nesse tempo maravilhoso que nós teremos aqui juntos. Então eu já quero te pedir um favor. Compartilha já agora. Você pega aí o seu celular, compartilha esse link com todo mundo que você tiver aí na sua lista do seu WhatsApp para que este vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. Então você já pode curtir, você já pode dar aí, o seu like, compartilha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, que eu tenho certeza que você será muito abençoado através dos nossos conteúdos em nome de Jesus. Bom, hoje nós temos uma convidada, assim como de costume, temos trazido aqui convidados muito especiais e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial que estará compartilhando a sua história de vida conosco. Mas antes, você pode rodar a vinheta. Opa, estamos de volta. Estou muito feliz de estarmos aqui. E como eu disse, estamos com uma convidada muito especial, veio lá de Araguaína, Tocantins, veio de longe, é a nossa querida irmã Idma Brito. Idma, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pastor Max, é uma alegria estar aqui. Compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história, e é uma alegria, um prazer, e muito obrigada pelo convite. Ela tá um pouco tímida já, até parece, né? Tá acostumada já, tem tanto tempo que ela tem servido ao Senhor, tantas coisas maravilhosas, e é um privilégio, Idma, temos você. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Eu sei que sua vida é muito corrida, né? Mas louvado seja o Senhor por termos você para testemunhar a respeito daquilo que Deus tem feito na tua vida. E para a gente começar, eu quero que você comece compartilhando com a gente e para os nossos ouvintes que estão aqui, contando um pouco sobre as suas origens. Como que foi a tua origem? De onde você veio? Onde você nasceu? Como que foi isso? Eu nasci numa cidade, na verdade, assim, eu fui criada numa cidade com menos de 5 mil habitantes, interior do Tocantins. Nasci em Araguaína, Tocantins, mas criada em Aragominas, que é o famoso pé do morro, que eu sempre gosto de falar, compartilhar. E eu nasci num lar cristão, graças a Deus, os meus pais sempre me influenciaram, me levaram para a igreja, faziam cultos domésticos em casa, né? Culto doméstico em casa. Fazia os cultos domésticos e ali eu fui tendo o primeiro contato. Meu pai lia sempre a Bíblia para mim, cantava os louvores e tudo começou aí, com os meus pais me ensinando, me incentivando, me levando para a igreja, participando dos cultos de criança, dos congressos infantis, e ali eu tive o meu primeiro contato com a música, não só na igreja, mas sempre em casa. Eu gosto sempre de enfatizar que os meus pais, eles são os maiores responsáveis por hoje eu estar aqui, porque eles me incentivaram, eles começaram com isso e eu tenho certeza de que isso nasceu primeiramente no coração de Deus e eu me sinto uma escolhida do Senhor para levar a palavra dele através das canções. Olha, que bênção, que bênção. Então, já que você tocou nesse ponto, né, de ter essa referência dentro do lar, seus pais já eram cristãos, né, então, quando você nasceu? Sim, nasci. Já nasceu já nesse berço, né, evangélico. Então me conta como que foi a tua conversão, como que foi isso? Quando que você se deu conta que você estava apaixonada por Jesus? Como eu disse, eu tive contato com a igreja, com o cristianismo muito cedo. Uhum. Vem de berço. Meus pais foram para a igreja e antes mesmo de eu nascer, antes de algumas irmãs minhas, eu sou de uma família de 5 irmãos. E 5 irmãos. 5 irmãos. E desde então eu tive esse contato com a igreja, os meus pais sempre participando na minha vida, trazendo a palavra do Senhor, isso era constante na minha casa. E o meu coração sempre fui acostumada a isso, pastor. Parece assim, eu não consigo me lembrar de um determinado momento em que eu comecei a me apaixonar
por estar na igreja, por viver o ministério. Eu me lembro que ainda nos cultos de criança, eu ali com 4, 6 anos, eu tenho essa lembrança do meu pai em casa e nos cultos de criança, ele me incentivando, me levando e o meu coração sempre ardendo por estar ali na igreja. Hoje mesmo eu falei sobre isso, eu tenho essa necessidade, essa dependência de estar na casa do Senhor. E eu me lembro que isso queimava no meu coração desde a infância. Mas eu lembro de um momento, ali por volta dos meus 9 anos, onde eu comecei a fazer aqueles momentos de consagração. Isso começou na igreja, tinha cultura todos os sábados, as crianças eram incentivadas a estarem lá na igreja, fazendo jejum, oração, aquele tempo só com as crianças. E de início a gente faz meio que no automático, né? A tia da salinha falou, a gente vai. E só que em um determinado momento ali por volta dos meus 9 anos, eu senti algo diferente. E eu comecei a ter essa dependência e falar, Senhor, não é só mais por algo automático, mas é algo que está queimando no meu coração. Eu tenho essa necessidade. Às vezes eu vejo os meus colegas na escola não tendo isso e eu ficava imaginando, meu Deus, como que eles conseguem não viver isso? Ter esse momento com Deus, tirar esse tempo ali para jejuar, para orar, para ler a palavra. E desde os meus 9 anos, eu sempre fui apaixonada pela escola dominical. Eu tinha o costume de ganhar os prêmios da escola dominical. As pessoas até falavam, meu Deus, de novo, participava de sorteio. E isso foi algo que me levou a ter essa paixão. E eu acredito que eu não posso destacar exatamente um momento assim onde eu me converti, porque eu não me lembro. Foi um processo. A lembrança sempre na igreja, sempre apaixonada, sempre envolvida. Mas assim, se eu posso dizer de um determinado momento, foi por volta dos meus 9 anos, onde eu passei realmente até aquela consciência, a dizer, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero passar para as pessoas, eu quero falar do amor de Jesus. E sempre foi com a música. Eu sempre senti, sempre ardeu no meu coração levar a palavra dele através das canções. E já que você tocou nessa questão da música, eu queria que... Porque assim, gente, a Idma, ela é cantora, tá? É uma bênção. Amém. E ela já tem vários trabalhos, né? Tem CD gravado, tem alguns vídeos no YouTube. Você já pode ir lá pesquisar Idma Brito. E muitos projetos já. Você falou que veio de uma cidade pequena, né? De um lugar nada conhecido, lugar distante. Então, como que foi essa trajetória? Porque hoje você é uma cantora muito talentosa, faz parte, daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre isso, né? Faz parte do cast da Sony Music. Como que foi? Como que começou isso? Sabe, esse chamado, esse ministério... Né? Como que foi esse início de trajetória? Como que você chegou até aqui? Como eu disse, né? Eu nasci nessa cidade com menos de 5.000 habitantes e na época lá não tinha internet. Eu sei que na maioria das cidades, nessa época não tinha internet e lá era uma dessas cidades que tudo que chegava pra gente de lançamento, de música, era através de vendedores que passavam de casa em casa. Eu me lembro com a caixinha, com os CDs. E quando eu chegava da escola, a minha mãe sempre estava ali com playback, com voz de playback. Olha, Idma, eu comprei esse lançamento aí, dá uma olhadinha, vê se dá pra você cantar na igreja. E ali eu passava... Ela já te impulsionando, né? Sim, desde novinha eu tenho essa lembrança desses vendedores passando lá e quem comprava era minha mãe. E como eu disse, eu comecei a cantar aos 4 anos com o meu pai. Ele com a sanfona. Você sempre teve facilidade de se apresentar assim, em público, né? Para muitas pessoas. Oh, meu Deus, sempre tive facilidade. O público da cidade é o quê? Os habitantes eram 5.000, né? Pastor, quando eu era criança, quando o pastor me chamava, eu gostava muito de cantar, eu sempre gostei. Sim. Só que eu fingia que eu era cantora lá na minha casa. Subia no banco e fingia que imaginava que tinha uma multidão ali cantando comigo. Só que quando chegava na igreja, pegava o microfone, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O máximo que eu falava era isso, batia o meu pezinho, baixava a minha cabeça, cantava. Mas eu muito tímida. Só que mesmo sendo tímida, eu tinha esse desejo de levar a música. Eu tinha esse desejo de falar de Jesus. E eu lembro que eu comecei, sem querer, eu comecei a evangelizar minhas amigas, minhas coleguinhas. Eu colocava o som lá na altura e minhas vizinhas
que não eram cristãs, não eram evangélicas, elas ouviam e aprendiam todos os hinos lá da casa delas, porque eu colocava no som mais alto. E de repente eu começava a ouvir elas cantando, fora daquele... lá da minha casa, às vezes eu ouvia elas cantando. E aí eu passei, olha só, às vezes de uma forma que a gente nem imagina, a gente evangeliza, né? Só daquela pessoa tá cantando, declarando aquilo e falando, Edmar, eu gosto muito desses hinos que você canta. E desde novinha, a música foi presente na minha vida dessa forma. Chegava através dos vendedores e não tinha internet, então a única forma que eu tinha acesso à música era assim. E tudo começou dessa forma. Eu comecei a cantar nos cultos infantis, nos congressos de criança, festivais de música na escola, onde eu ganhei violão. E isso acabou me levando ainda mais para perto do ministério. Uau. Que bênção, muito bom. Isso de fato inspira, né? Porque a gente percebe como as pessoas sonham com isso, né? Aqui mesmo na igreja, assim como muitas igrejas, tantas pessoas que visam viver esse momento, né, de gravar um CD, estar dentro de um estúdio, viver e presenciar essa realidade, sabe? E como que foi isso no teu coração, entende? De iniciar isso tão cedo e não se perder na sua essência, né? Porque muitas vezes eu percebo que há muito essa questão do estrelato, sabe? Das plataformas. E isso pode muitas vezes roubar, né, aquela genuidade, aquela inocência, roubar a verdade. Né? Como que você conseguiu proteger isso no teu coração durante a sua trajetória? Pastor, nunca fez sentido para mim conseguir algo no meio musical e Jesus não ser o centro disso. Nunca fez sentido para mim. Às vezes, eu sei que o mundo vem com muitas propostas, né? Às vezes a gente escuta de pessoas, se você não tivesse aí, talvez se você estivesse fazendo outra coisa, cantando outra coisa que não fosse música cristã, talvez as coisas estariam talvez diferentes. Por que você escolheu esse caminho? Gente, não faz sentido. Não faz sentido não colocar Jesus como centro disso. Não faz sentido viver uma vida longe dele. E quando eu falo assim, de não fazer sentido, eu sempre falo, eu sou muito dependente. No meu coração, o que queima é cantar sobre Jesus, é cantar para Jesus. E por mais que venham as luzes, venham os aplausos, os grandes palcos, as pessoas elogiando, a gente tem que entender que tudo é para a honra e a glória do Senhor. Sempre foi isso que queimou no meu coração. E eu sou muito dependente de Jesus. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse ele, eu não estaria cantando. Glória a Deus. Eu não estaria fazendo nada disso que eu faço hoje. Então, sem ele como prioridade, sem ele no comando de tudo, nada disso faria sentido. Então, essas coisas aí são secundárias. A gente tem vontade que o trabalho da gente cresça, porque quanto mais números, não são só números, mas são pessoas alcançadas, são vidas sendo transformadas através da palavra. Porém, mesmo a gente... Eu valorizo essa questão das pessoas aplaudirem a gente, gostarem do trabalho da gente. É muito bom, a gente se sente feliz e realizado. Sim. Porém, nada disso faria sentido se não fosse para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Porque é difícil nessa questão de você, muitas vezes, depender da aprovação, porque, de certa forma, você é um artista, você é uma artista, né? E é o seu trabalho, e você precisa sobreviver. Né? Então tem a parte da necessidade. Com certeza. Né? E às vezes nós nos perdemos entre o propósito e a necessidade. Sim. E acabamos nos desviando, né? A gente desvia o foco. O meu foco é glorificar o nome de Deus. E às vezes vem algumas propostas que não é esse o foco. Sim. Mas muitas vezes, pela necessidade, a gente acaba aceitando. Né? Até porque às vezes achamos que o volume dos aplausos quer dizer a aprovação do volume de Deus. Sim. Eu acho que nem sempre é isso. Né? Então, como que você consegue trabalhar isso? Porque você está hoje em meio artístico. São tantas pessoas que você conhece, que são tão conhecidas, né, no nosso meio, podemos dizer até aclamadas no nosso meio, né? Mas como que você vivendo nesse meio, eu ainda estou insistindo nisso, né? Como que você vivendo nesse meio
se manteve humilde, sabe? Entendendo que, poxa, não sou eu, é Deus. Como que você consegue? Porque é difícil, né? É aprendendo com o próprio Jesus, né? Seguindo os passos de Jesus. Jesus era muito conhecido. Jesus verdade. era muito conhecido. Ele Muito tinha mesmo. fama, tinha tudo. Mas se a gente coloca, como eu disse, como a gente coloca Jesus como centro de tudo, essas coisas, elas não entram no nosso coração pra gente começar a dizer, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, eu sou dependente de Cristo, é Ele quem dá, é Ele quem diz o lugar onde a gente pode chegar, é Ele que diz, aqui, até aqui você pode ir, a partir disso aqui você não pode, porque eu conheço teu coração, eu sei onde eu posso te levar, onde eu posso não te levar, é Ele que manda, que comanda, então por que eu preciso? Eu vou fazer diferente, agora eu consigo andar com as minhas próprias forças, meu Deus! Não tem como, é ilusão achar que essas coisas aqui do mundo são muito passageiras, tudo é passageiro, fama é passageiro, dinheiro é passageiro, eu sei que a gente precisa para sobreviver, mas que essas coisas não sejam prioridade no nosso coração, que não sejam o motivo pelo qual a gente está indo ali ministrar. Pelo contrário, isso aí que seja uma consequência, que seja a prioridade a levar a mensagem de Cristo, levar o amor de Cristo às pessoas e levar essa canção como louvor a Deus de verdade. Música é isso para mim, é levar o louvor ao Senhor de verdade, com a minha alma, com o meu melhor e fazendo a vontade dele e sabendo que tudo que ele que me deu de talento, de dons, são para ele, são dele, então não tem por que guardar o coração mesmo. Eu sei que é um meio que às vezes é tentador, muitas propostas, mas o foco, quando a gente coloca o foco no Senhor e coloca Ele como centro da nossa vida, o nosso coração fica guardado de tudo isso. Amém. Glória a Deus. O segredo então é esse, né? Colocar o coração em Deus, né? Com certeza. Você comentou sobre o fato de o seu ministério, as suas canções inspirarem pessoas. Você consegue se lembrar, eu sei que é repentino, né? Não estava no nosso cronograma, mas você consegue lembrar de algum testemunho que impactou você, ou alguns testemunhos que impactaram no decorrer da sua caminhada, do seu ministério? Todos os dias eu recebo algum testemunho, pastor. Às vezes, assim, você tá ali na rede social, eu sempre ouço pessoas me falando, principalmente o testemunho mais forte, assim, que eu sempre guardo no meu coração, eu sempre lembro dele todas as vezes que não tem jeito, nessa caminhada musical, quando se fala de carreira musical, às vezes a gente fica desanimado, não tem jeito. Tem dia que bate mesmo aquele desânimo, não de cantar, não de louvar a Deus, mas pelo processo, falando da carreira, falando de né? mercado, de gravações, de tudo, as né? As viagens, né? Sim. São bem cansativas. Mas quando eu abro uma mensagem, quando a pessoa diz, olha, eu acabei de assistir a esse vídeo e eu acabei de me consertar com Jesus, de renovar minha aliança com Ele através disso. Eu estava desanimado, eu estava pensando em tirar minha vida e através dessa canção, desse vídeo que eu recebi de alguém, Jesus mudou isso, mudou meu pensamento e hoje eu estou longe de todo esse pensamento ruim que eu estava. Eu tenho mesmo essa mensagem, até fixei lá num vídeo meu no YouTube, onde a pessoa fala sobre isso, que naquele dia Jesus livrou essa pessoa da morte, porque ela ouviu essa canção, assistiu aquele vídeo e foi impactada, e ali ela entendeu que a vida dela é do Senhor Jesus, foi dada pelo Senhor e essa pessoa é muito amada por Ele. Então, assim, esse testemunho é um testemunho muito forte e que me traz essa força para continuar, para saber que eu tô no caminho certo. Eu sei que louvar ao Senhor, a gente tá sempre no caminho certo, mas eu falo no que diz respeito à carreira, de levar as canções, de impulsionar essas canções no YouTube, de fazer esse investimento financeiro para que as músicas cheguem às pessoas e sejam um instrumento de transformação de vidas. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Então, hoje você está na Sony, correto? Sim. Como que essa porta se abriu para você? A Sony chegou em um desses momentos assim que eu tava para desanimar, como eu disse, não de louvar Jesus, eu tava naquele processo, tinha acabado de lançar o meu álbum Celebrai e foi um álbum que a gente gravou com muito carinho, com muito cuidado, foram meses... Foi no pé do morro, literalmente, né?
É. O álbum. A gente gravou esse álbum com todo carinho, a gente foi pro Rio de Janeiro, trabalhou meses nesse álbum. E no dia do lançamento eu tive algumas frustrações com algumas pessoas. E eu lembro que nesse dia a gente deu aquela baqueada, sabe? Aquela desanimada de pensar, será que é esse mesmo caminho que a gente vai seguir? Eu lembro do Emerson, que é sempre muito cheio de vida. Vamos lá, Edson, vai acontecer, vai dar certo. E fala pro pessoal quem que é o Emerson. O Emerson é meu esposo, meu marido. Abraço, o Emerson, um beijo. É meu psicólogo, é meu marido, é meu produtor, é tudo. E ele que é cheio de vida chegou, não, nós vamos parar um pouquinho, vamos dar um tempinho, vamos pensar se é isso mesmo que a gente quer pra nossa vida. Não no que diz respeito a cantar, a louvar a Deus, a ter a vida com Deus, mas no que diz respeito a essa carreira musical, sair pra agenda. E aí, nesse tempo, eu fiz uma oração, foi um dia que eu chorei muito em casa e falei, Senhor, eu amo cantar, desde a minha infância, eu amo cantar. Mas hoje eu tô num dia que eu tô me sentindo muito fraquinha e eu percebo que esse mercado não é pra mim, eu não consigo acompanhar. Foi um dia que eu chorei muito, eu precisava escrever um texto a respeito, fazer um release, né? E eu não conseguia escrever. Eu só conseguia chorar e falar, eu não consigo me adaptar ao mercado. E falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Se é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida, me dê uma resposta. E beleza, os dias se passaram, eu bem desanimada, e aí eu recebi um convite para poder participar de uma feira que acontece acontecia em Goiânia, onde reúne vários artistas, várias gravadoras. E aí eu fiquei sabendo que o Maurício Soares estaria lá nessa feira, e outras gravadoras também. Maurício Soares, na época, era diretor da Sony Music. E aí eu recebi o convite para estar nessa feira. E aí eu falei, Emerson, vamos dar mais uma chance? E vamos lá, vamos dar uma chance para nós mesmos? E vamos até Goiânia, a gente estava em Araguaína. E aí a gente colocou a banda dentro do carro e foi para Goiânia participar da feira. Chegando lá, a feira foi cancelada, pastor. Meu Deus. Aí meu Deus, eu saí lá do Tocantins, vim participar disso e a feira foi cancelada. Aí eu, de repente, algo muito, muito forte veio ao meu coração, assim, não, em todas as coisas o Senhor tem um propósito e Ele sabe do nosso coração e eu sei que nada disso que foi em vão. E aí, no outro dia, o Maurício ficou com pena, né, das pessoas que saíram das suas cidades, os artistas que foram para participar da feira. Ele falou, olha, não vai ter a feira, mas eu quero receber vocês lá no hotel, para eu ouvir mais de vocês, saber do trabalho de vocês. E eu fui. E nesse dia, quando o Maurício colocou no Twitter, choveu de cantor, de crente lá nesse hotel para o Maurício, para apresentar as músicas para o Maurício, apresentar o trabalho. E eu me lembro que todas as pessoas que estavam lá, eram mais de 120 cantores. O Maurício relata sobre isso. E ele atendeu a manhã inteira e a tarde inteira. E eu lembro que eu fui a última. E nesse dia passou um dos divulgadores da Sony Music e um falou assim, vocês serão os últimos, falou pro Emerson. E o Emerson foi e falou logo, os últimos serão os primeiros. Nisso, pastor. O Emerson soltou aquela palavra profética. Eu fui a última. Mas para honra e glória do Senhor, naquele dia o Maurício recebeu o meu CD, na época CD era físico, Celebrai. E para honra e glória do Senhor, eu assinei contrato com a Sony Music. E eu fui a única naquele dia. Olha só. Então, assim, vale a pena acreditar nas promessas do Senhor para nossa vida. Eu digo que a gravadora foi algo na minha vida que foi um divisor de águas, porque eu já estava para desistir da carreira musical. Estava sendo muito difícil manter. E quando a gravadora chegou na minha vida, deu aquela impulsionada e eu senti como resposta do Senhor para minha vida, para que eu continuasse e persistisse trabalhando nesse sentido. Isso serve de inspiração para todos nós, né? Para você que está em casa, porque talvez na minha vida o projeto não era uma entrada em uma gravadora, mas talvez na minha vida, assim como na sua vida que está em casa nos ouvindo, você tem outros projetos, outros sonhos. E às vezes acontecem essas adversidades, né? Esses contratempos, alguns nãos, muitos desafios, né? E o interessante é que vocês foram atrás. Era um sonho. Vocês não ficaram de mãos, de braços, né, cruzados, apenas esperando as coisas acontecerem, mas vocês foram atrás.
né? Eu acredito que Deus, ele honrou vocês também por isso, né? Pelo passo de fé que vocês deram, um passo que nós também podemos dar nas nossas vidas com relação aos nossos sonhos, aos nossos projetos e não desistir no primeiro desafio, né? No primeiro não. Deus fica entusiasmado em realizar grandes obras na vida da gente. Então, assim, é claro, a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes até parece clichê falar isso, né? Fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte, mas de fato é necessário a gente acreditar de verdade. Foi o que aconteceu nesse dia. A gente acreditou, mesmo estando desanimado, mesmo estando numa circunstância difícil naquele momento, mas falei, eu vou depositar mais um pouquinho de fé e vou lá. E vou tendo a certeza de que algo vai acontecer, de que o Senhor me trará respostas. E assim aconteceu. Então é acreditar de verdade nos sonhos, colocar fé, porque eu tenho certeza de que o Senhor nos fortalece, vai forjando o nosso caráter, vai trabalhando, a gente vai se fortalecendo para conquistar aquilo que o Senhor prometeu pra gente. E assim, eu acredito que o processo é um momento muito especial, porque é ali onde Deus vai forjando o coração da gente, ou fortalecendo o coração da gente, forjando o nosso caráter, e depois eu acredito que isso seja a nossa maior recompensa, né? Essa jornada, esse processo. Glória a Deus, que bênção, Idma, que bênção. E me fala uma coisa, você tem o seu trabalho, você é uma cantora, e como que é essa questão de igreja, de congregar? Porque eu percebo que existem muitos artistas que se veem desvinculados dessa realidade do ser igreja, do congregar, do ser pastoreado. O quão importante isso é para você? As agendas, elas não vão substituir, né? O nosso congregar, estar ali com os nossos irmãos. E como eu disse, eu sou muito dependente de estar na igreja, de estar com os irmãos, congregando, hoje você aprendendo. Tem uma igreja, né? Hoje você eu tenho igreja. É pastoreada. Igreja Batista Filadélfia. Que inclusive, gente, já fui o pastor dela, tá? E o pastor Max ainda é meu pastor, gente. Pastor Max, pastora Vívia. Graças a Deus o Senhor me presenteou com vários pastores. Hoje eu digo que eu tenho vários pastores. Hoje eu congrego lá com o pastor Emerson na Igreja Batista Filadélfia em Araguaína. Sim. E eu sinto... Sabe, quando você precisa ser ministrado, como que eu vou levar algo para alguém se eu não estou sendo ministrado antes, né? Verdade. E o número seria muito pouco. Eu te pergunto isso porque... Só número, sabe? Seria muito pouco. As pessoas que estão ali cercadas de pessoas, eu vou fazer show, faço agenda, mas não tem uma minha igreja, não tem um pastor. Quem é que me ensina onde eu vou ser ministrada, onde eu serei alimentada, para depois levar para os demais. Então, assim, é importante ser artista, tô aqui com a minha carreira, faço minhas agendas, mas eu tenho o local onde eu posso voltar, onde eu posso ouvir meu pastor, onde eu posso ouvir conselhos e aprender com ele. É porque alguns vão para aquele entendimento de que, poxa, eu não preciso congregar, né? Eu já sou a igreja, a minha casa já é a igreja, então não preciso. E isso é contraditório porque muitos artistas estão nas igrejas, ministram nas igrejas, mas não são pertencentes à igreja, né? E eu vejo que vocês têm esse zelo, têm esse cuidado, né? E vocês têm desfrutado do impacto de viver essa verdade, né? De serem cuidados, né? O quanto isso tem sido precioso, né? Na vida de vocês. E essa é a palavra, cuidado mesmo. De prestarem contas, né? Dizer, pastor, hoje eu tô indo ali, mas já eu volto. E ser cuidado mesmo, pastor. A gente é muito abraçado, muito cuidado, a gente se sente fortalecido, a gente tem uma igreja orando pela gente, intercedendo por onde a gente vai, e isso não tem preço. Que bênção, glória a Deus por isso. E eu quero entrar agora na questão familiar. Né? Hoje você é casada com o nosso querido Emerson e você tem um filho, né? O Benedito. Então me fala como que foi essa transição, né? De como conciliar isso, né? A sua carreira musical, família, ser esposa, ser mãe, né? Como que é isso? Teve algum conflito, né? Você teve alguma dificuldade?
Me conta um pouco sobre isso. Pastor, não vou dizer, eu não tive conflitos, eu não tive dificuldades, porque a gente tem dificuldade sim, é uma mudança muito grande, né? Principalmente na vida da mãe, da mulher. Eu sei que hoje muitos pais participam mesmo, né, da criação, que é o caso do Emerson. Ele sempre está ali não só ajudando, mas participando da criação do Benedito Luiz constantemente. Eu digo que se não fosse ele, realmente eu não daria conta. E antes de ter o Benedito Luiz, a gente vivia aquele processo assim de correria, gravação por cima de gravação. São quantos anos de casados? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Que legal. E você conheceu o Emerson aonde? Desde quando você se conhece? Vamos voltar um pouquinho aqui. Meu Deus, eu nem me lembro, pastor. Porque assim, eu lembro, a minha primeira lembrança do Emerson, assim, foi quando eu tinha por volta de 6 anos, a gente estudando na mesma escola. A mãe dele era a nossa professora, ainda lá no prezinho. Foi quando eu lembro, a primeira vez que eu posso voltar e lembrar é disso, porque a gente nasceu e cresceu na mesma cidade, então as famílias se reuniam ali, todo mundo se conhecia, então você não vai dizer assim, quando eu conheci? Assim, a primeira lembrança que eu tenho foi isso, a gente na sala de aula, aos 6 anos de idade, e aí a gente estudou junto a vida inteira, né? E ali a gente construiu o nosso relacionamento, até chegar ao casamento. Eita, e aí, glória. Durante todo esse processo, a gente sempre trabalhou com música, sempre foi muito intenso. E ele músico também, ele né? Músico, na produção musical também, né? Trabalhando com áudio e vídeo. E assim, nossa vida é muito intensa, sem horário para dormir, sem horário para acordar. Muitas vezes a gente entrava pela noite trabalhando e lançando trabalho, e de repente vem a gravidez. Eu pensei, meu Deus, embora eu já tivesse 10 anos de casamento, que eu acho que Deus já estava falando assim, minha filha, 10 anos, ainda achou surpresa. Porque quando eu contei pra família, todo mundo assim, meu Deus, até que enfim, eu tô surpresa com isso. Gente, mas já são 10 anos de casados. E aí, eu pensei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou cantar? Como que eu vou trabalhar com uma criança? Eu vou ter que parar tudo. Ainda falei assim, Emerson, eu vou ter que parar tudo. E o Emerson, não, Idma, calma. Não vai ser assim. E por incrível que pareça, quando eu descobri a gravidez, foi o ano que eu mais trabalhei, assim, fiz projetos. Grávida, eu fiz o projeto EP Gerações, fiz um trabalho acústico, preparei um lançamento para fazer assim que o Benedito Luiz nascesse, eu já estava com um projeto preparado para gravar. Então, assim, foi um ano muito intenso. E depois que ele nasceu, eu ainda gravei, quando ele fez 3 meses, eu gravei o EP de Coração Aberto, um EP ao vivo, e foi uma bênção. Então, assim, eu digo, mas assim, eu confesso que deu uma desacelerada. Não tem como, né? Eu passei a me dedicar muito a ele, eu sempre tive esse pensamento de quando eu fosse mãe, eu queria ter tempo ali, ter tempo de qualidade com meu filho, dedicar minha vida também a ele e entender que ele é um presente de Deus, é a herança do Senhor para minha vida e faz parte do meu ministério também. De início, eu não entendia isso, pastor. Eu confesso que de início, quando eu recebi a notícia, eu pensei que eu ia parar com tudo, que não ia ter mais carreira musical. E assim, de início também, quando ele nasceu, foi um desafio. Mas eu comecei a compreender que aquilo ali também era o meu ministério, era o meu presente do Senhor, era a minha herança e eu estava zelando e preparando. Aí que tá a questão, né? Isso também, pega essa frase sua aqui, muito preciosa. Isso também é o meu ministério. Porque às vezes nós achamos que os filhos vão subtrair, né? Vão diminuir, vão tirar algo de nós, né? Vai roubar algo de nós. Quando, na verdade, está agregando, né? Está somando a nossa vida, né? Somando bênçãos sobre a nossa vida, né? E eu acredito que tenha sido esse o sentimento que você teve, né? Além disso, eu preciso me dedicar mais a Deus, ainda mais, porque assim, eu preciso ser exemplo para ele. Eu quero que ele seja um homem de Deus, que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor, que através da vida dele, outras pessoas se acheguem ao Senhor através da vida dele, que ele seja um exemplo também para as pessoas. E só que para que ele chegue a isso, vai ser um desafio. E um desafio para mim e para o Emerson. Então, a gente precisa ser melhor. A gente precisa estar mais próximo de Deus. Porque eu só sei que eu vou conseguir
ter êxito na criação do Benedito Luiz, no que diz respeito à vida cristã, se o Senhor for o centro das nossas vidas, se a gente apresentar Jesus para ele precisa ver Jesus através de nós. Ele precisa se apaixonar por Jesus ao ponto de chegar, olha, será meu presente quando ele disser, eu me apaixonei por Jesus porque através da vida dos meus pais, eu vi o quanto eles serviam a Jesus, eu vi o quanto eles amam a Jesus. E é isso que eu quero passar para o Benedito Luiz. Por isso que eu digo que é o meu ministério também. E eu sinto hoje essa alegria e saber que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Tem, às vezes, quando eu tiro esse tempinho para ele, deixo um pouquinho a música de lado, não significa que eu deixei o Senhor de lado. Pelo contrário, significa que eu estou cuidando de alguém que também será um instrumento nas mãos de Deus. Que lindo isso. Talvez a gente tenha algumas pessoas aqui, talvez algumas mulheres, ou até mesmo alguns homens, né? Que têm medo de dar esse passo. Alguns casais com também 10 anos de casados, ou um pouco menos, né? Mas que tem medo de dar esse passo, talvez pelo aquele pensamento, poxa, eu vou ter filho e minha vida vai paralisar, os meus sonhos eu vou ter que abandoná-los por completo, e o que vai ser de mim? E alguns casais, algumas mulheres têm essa dificuldade de dar esse passo, né? Que é tão maravilhoso. Ah, né? se eu soubesse. Que palavra você poderia dar para essas mulheres que têm esse medo, esse receio, sabe, de tomar essa decisão de serem mães, de desfrutarem desse privilégio da maternidade? Gente, eu vou ser bem direta. Não perca a oportunidade de ser mãe. Se você pode ser mãe de alguma forma, seja mãe. Eu não vou dizer assim, eu me arrependo. Por que eu não... hoje eu digo, às vezes eu digo, por que eu não tive antes? Eu poderia ter desfrutado desse amor antes, eu poderia ter experimentado de tudo isso que eu vivo hoje antes. Eu sei que o Senhor, tudo tem... Se ele quisesse ter dado antes também, ele teria, né? Ele tudo é no tempo dele. Mas hoje eu não teria esperado 10 anos para poder ter o meu primeiro filho. Porque hoje eu percebo que ele veio somar e ele somou tanto. Eu digo que hoje a gente é melhor. O nosso casamento melhorou. Uau, já era muito bom. E com a Aham. chegada do Benedito Luiz, meu Deus, realmente é uma herança do Senhor. E se é herança do Senhor, é precioso demais, é lindo demais, é perfeito. É isso que eu digo para você. Não tenha dúvidas, os filhos são bênçãos do Senhor para nossa vida. Ele é a herança do Senhor, é a nossa riqueza. Amém. Que bênção. Glória a Deus por isso. E eu que convivi com vocês, a minha família conviveu com vocês, e nós encontramos vocês em uma realidade diferente, né? Vocês não tinham filhos e agora vocês têm filho. E é perceptível como de fato os filhos melhoram a gente. Porque hoje eu olho para vocês e eu percebo que hoje vocês estão realmente melhores. Amém. Que bom que você... né? Mais equilibrados. Opa, Temperados. calma aí, vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho, um pouco mais de juízo, né? porque, gente, eu vou falar uma coisa, hoje eu até estava conversando com a pastora Vivi e comentando com ela, meu Deus, o que eu fazia antes de ter filho? Porque, meu Deus, eu sempre falo pro Emerson, a gente já era um casal de namorado e só, porque mesmo casado, a gente, hoje, meu Deus... quando eu vou falar do Benedito Luiz, eu nem tenho muitas palavras, sabe? Porque é tanto amor, é um sentimento inexplicável que é impossível você conseguir encontrar palavras que vão expressar tudo que a gente consegue sentir, tudo que ele soma na vida da gente. E é isso, a única coisa que eu posso dizer é que só vai, minha irmã. Não tenha medo. Vai na fé, minha irmã. Recebe a bênção e a unção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Idma, você entende que hoje você tem desfrutado, né, de muitas bênçãos, né? Você tem um casamento próspero, um casamento muito bem consolidado. Amém. Você e o Emerson, é perceptível como vocês exalam o amor, o respeito, a admiração um pelo outro. E talvez nós tenhamos aqui também jovens, adolescentes que estão nos acompanhando e nos ouvindo. Como construir isso? Porque eu acredito que isso não veio pela sorte. Você não escolheu um homem e desfrutou de um casamento
Eu sei que não é perfeito, eu sei que vocês vivem desafios e conflitos, mas existe uma harmonia no lar de vocês. Como é preciso plantar isso antes? É preciso tomar cuidado com as escolhas antes? Como que você desfrutou disso? Como que isso aconteceu? Para começo de conversa, gente, até parece clichê, eu sempre gosto de dizer isso, mas coloque Deus em tudo, já começa assim, antes de qualquer coisa, colocando Deus ali na oração. Eu me lembro que na igreja, desde a minha infância, eu tive pastoras que sempre falaram, comecem já a orar, mesmo vocês sendo crianças, vocês não compreendendo como é isso, mas já comecem a apresentar o marido de vocês, já comecem a falar sobre os filhos de vocês para o Senhor. Mesmo que vocês ainda nem entendam muito sobre a vida, são crianças, precisam viver a infância no tempo certinho, mas já comecem a falar do seu marido, comecem a falar, apresentar os seus futuros filhos ao Senhor. E assim eu fazia, desde pequenininha, desde novinha, gente. Desde um pouco menor. Eu sempre dizia, Senhor, prepara para mim um homem que me ame muito, mas que sempre disse isso. Eu lembro como se for agora, sempre foi uma oração que eu fazia. Senhor, que ele me ame muito, mas acima de tudo, que ele ame o Senhor. Que ele seja obediente a Deus. Escolha pessoas que amem a Deus. As moças que estão aí, os rapazes, escolham pessoas que amem a Deus e que amam obedecer ao Senhor, Amém. que tenham primeiramente Amém. um relacionamento com Deus. Eu tenho certeza de que é o primeiro passo, encontrar alguém que ame a Deus. E comece fazendo isso através da oração e depois entregue nas mãos do Senhor. Olhe para o lado, talvez você fique procurando o príncipe, a princesa muito longe, às vezes está do seu lado. Às vezes também está longe, como é o caso do pastor Max, né, pastor? Bem longe. Estava longe ali através da rede social. Assim, a gente também tem que dar abertura, né, gente? Dá abertura. Conheça a pessoa, dê oportunidade de conversar com alguém e conhecer pessoas novas também, quem sabe, né? Mas assim, priorizar o relacionamento com Deus. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Eu sempre vou bater nessa tecla. Conheça Deus, tenha relacionamento com Ele. E a pessoa que você for começar a conversar com ela, eu sei que nunca a gente vai conhecer alguém 100%. Eu vou casar porque eu conheço fulano 100%. Você sempre vai descobrir coisas, você sempre vai conhecer a pessoa. Até hoje, por exemplo, eu tenho 13 anos de casada, mas nesses 13 anos a gente se surpreende, né? Com algum comportamento diferente, com algo que você ainda não conhecia, enfim. E também através do diálogo, também a gente vai construindo um relacionamento saudável. Converse sobre tudo, se abra com o seu cônjuge. Eu falo isso para os casados, né? Os que estão começando. Eu sei que, por mais que eu tenha 13 anos, eu também ainda estou nessa fase de aprender e aprender, sempre aprendendo. Mas o principal conselho é: tenha relacionamento com o Senhor, fale com Ele. E antes de qualquer coisa, a pessoa que você for escolher para estar com você, coloque isso como a primeira coisa da lista. A primeira característica é que seja uma pessoa que ame a Deus. Amém. E tenha temor ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pegou a visão aí? Pegou a igreja? Eita, mas fala. Mas fala. Eita, glória. Manda, Deus, manda o vaso, manda a varoa em nome de Jesus, meu Pai. A gente está quase já caminhando assim pro fim. Quase lá. Eu sei que o pessoal tá em casa falando, não é possível, tá tão bom. Pastor, eu converso demais. Mais 1 hora, pelo amor de Deus. Eu converso muito. Mas eu quero que você fale sobre 2 coisas. A primeira você tem andado nas igrejas, né? Sim. Ido em uma igreja e outra, várias denominações, né? A, B, C, D, igrejas diferentes, pastores diferentes, regiões diferentes, né? De culturas diferentes. Mas o que tem mais te apaixonado, sabe? O que você vê mais, o que mais te encanta nessa sua caminhada, nas suas viagens, no relacionamento com os pastores e igrejas? O que mais tem encantado o teu coração? Primeiramente, todos os lugares que eu tenho ido, graças a Deus. Igreja, quando fala igreja, você já lembra de lugar onde você
vai receber abraço, vai ter aconchego, vai ter o cuidado de Deus através da vida dos irmãos. Por onde eu passei durante todos esses anos de caminhada nesse ministério Idma Brito, eu sempre recebi muito abraço, muito sorriso, e isso me encanta muito, porque muitas vezes eu já fui para a agenda com o coração quebrado, já fui triste, confesso que já fui assim, mas ao chegar lá, só de ter aquele contato com os irmãos e receber o abraço da igreja, saber que eu estou ali conhecendo mais uma parte, né, do corpo de Cristo, aquilo já muda tudo, já transforma o coração da gente. Ponto, porque você fez me lembrar da história de Paulo, né? Ele escreve na carta aos Romanos que ele queria estar lá para ser encorajado. Sim. É interessante isso, né? Eu estou indo ministrar, mas eu tenho certeza que às vezes eu preciso também ser ministrado, né? Muitas vezes. Muitas vezes já aconteceu comigo de sair triste, de muitas vezes acontecer alguma coisa no trajeto que me deixou triste. E chegar lá na igreja, ser curada através de um abraço, através do próprio louvor ali, você vai ministrando e o Senhor vai falando com a gente mesmo. Então, assim, o que mais me encanta é isso, essa unidade da igreja, onde a igreja se reúne e Cristo se faz presente, Glória onde existe um clamor pelo nome de Jesus. E eu sempre me apaixono em conhecer pessoas novas, pessoas que estão dispostas a levar a palavra do Senhor, pessoas que estão ali para receber mais do Senhor. É muito bom estar no lugar onde as pessoas buscam a Deus. E não existe lugar melhor do que a igreja, né? Que é um local onde as pessoas estão ali sob a mesma expectativa de ouvir o Senhor. Glória a Deus. E para finalizar, conta para a galera um pouco sobre teus projetos, né? O que tem em mente aí? O que está sendo preparado? O que está no forno, né? Sendo preparado aí para frente? Pastor, eu amo música de celebração. Assim, eu amo também as canções que mais lentinhas, né? Eu vou falar bem a linguagem bem popular. Que as pessoas consideram música de adoração, as mais lentinhas, também aquele momento para orar, para fazer devocional. Mas ultimamente, cada vez mais meu coração tem queimado para músicas de celebração. Eu sempre gostei de lançar músicas alegres, para cima, de levar essa alegria. Pode falar que você é um pouco roqueira? Pode falar. Sou. Gosto do rock. E eu comecei cantando na igreja pentecostal, sabe, pastor? E assim, eu tenho essa mistura, sabe? E aí, nada contra. Eu amo, assim, também a gente sabe que para todo momento tem uma música, a música que você fala, olha, Deus vai te ajudar, Deus vai te transformar, Deus vai te reerguer. Eu sei que existem pessoas que precisam ouvir isso. Mas eu também amo esse momento que a gente faz aquele louvor para Deus com alegria. A gente está precisando de levar alegria, celebração, exaltar o nome do Senhor. Como os irmãos lá fizeram em Salmo 126, né? Depois que voltaram do cativeiro, celebraram, o coração se encheu de júbilo. Então eu sempre gosto de enfatizar isso e declarar isso, declarar alegria, ser grato ao Senhor. Antes que as coisas aconteçam, já ser grato ao Senhor. E é por isso que nesse novo EP eu tô vindo com novamente músicas de celebração. A gente tá preparando 5 canções, 2 de adoração e 3 de celebração, como eu sempre gosto de fazer, levando alegria. Eu tenho outros trabalhos também já lançados, Celebrar, De Coração Aberto, EP Liberdade e tantos outros, EP Gerações, que são canções que eu resgatei, que fazem parte da minha infância.